Olá, jovens! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta, sou escritor e aqui é o canal onde a gente vem discutir algumas coisas para o nosso avanço emocional, para a construção de uma vida melhor. Hoje, antes de começar o tema real que eu quero trazer para este vídeo, eu quero deixar para vocês uma sugestão de um livro, que é este daqui. Esse livro, ele trouxe para mim uma consciência que me surpreendeu muito, que foi uma consciência da definição mais apurada, mais afinada daquilo que existia nas minhas próprias feridas emocionais. E faz uma grande diferença quando a gente coloca cada ferida emocional que a gente tem em seu lugar. Uma coisa que eu senti depois de ler, eu li esse livro nos últimos 3 dias, definir melhor e nomear melhor a ferida emocional que a gente sente ajuda mais a gente a liberar realmente a emoção que a gente tem e que está presa dentro da gente e que impede a gente de realmente avançar. Esse livro certamente mudou completamente o que eu tinha previsto para o meu grupo terapêutico sobre rejeição. Dentro dessas feridas, a gente vai acabar englobando a rejeição, o abandono e a humilhação. Por que eu vou ter que fazer isso no grupo, né? Porque tanto eu como muita gente que eu atendo confunde tanto o abandono como a humilhação com o sentimento de rejeição. Então, para não ficar só na rejeição, eu vou acabar nesses 7 encontros do grupo terapêutico englobando essas outras feridas, que eu vejo elas também muito como uma evolução da rejeição. Elas têm muita relação com ela. E muita gente, assim como eu, segue na vida achando que aquilo que sente é uma rejeição, quando na verdade é um abandono ou uma humilhação. Mas enfim, quem estiver no grupo vai trabalhar isso comigo, se não, até uma outra oportunidade que talvez eu acabe falando disso aqui nesses vídeos que eu venho trazendo aqui para o YouTube. Mas o tema que eu queria trazer hoje para vocês é um tema que surgiu num atendimento e que também, de certa forma, tem relação com essa percepção dessas feridas emocionais que a gente vive ao longo da vida. Por quê? Essas feridas emocionais, a gente começa a senti-las dentro da construção que a gente tem com os nossos pais, na relação que a gente tem com os nossos pais. Ou com as pessoas que... ou barra e com as pessoas que ocuparam este lugar de função materna e função paterna dentro da vida da gente. E aí, o que acontece é, quando a gente começa a perceber que a gente sentiu essas dores dentro da relação com essas pessoas, surge dentro da gente vários sentimentos. Um deles é o sentimento de raiva. A gente se ressente por essas pessoas que a gente esperava ter tido acolhimento e amor. A gente se ressente por ter, ao invés desse acolhimento, desse amor, a gente ter sentido rejeição, abandono, humilhação. E aí é natural que dentro da gente comece a surgir um sentimento profundo de raiva. E o que eu vejo de muito comum em algumas pessoas é a repressão dessa raiva que se sente por ter sentido dores na relação com essas pessoas de quem nós esperávamos muito amor. Muita gente não se sente nem no direito de sentir raiva dessas pessoas. E tem também, e esse eu acho o ponto mais grave, tem também algumas pessoas que trabalham com constelação e que colocam o tomar pai e mãe de uma forma tão dura e tão sem olhar para aquilo que está no plano de fundo deste tomar pai e mãe, que coloca esse tomar pai e mãe como se fosse um engole a seca aí, meu filho, que esse é seu pai e esse é sua mãe. E acontece que o processo não é bem assim, né? Antes de olhar para este pai e para esta mãe e aprender a acolher aquilo que eles são e aquilo que eu vivi com eles, o primeiro ponto inevitável que a gente precisa fazer é acolher aquilo que nós sentimos dentro desta relação que temos com eles. Percebe só uma coisa importante: acolher o seu pai e a sua mãe não é se proibir de sentir raiva deles porque você sentiu dor
na construção da sua relação com eles. Não é você aceitar a qualquer custo. Aceitar esse pai e sua mãe passa primeiro por você acolher aquilo que você sente na construção dessa relação. Então, se você sente raiva do seu pai e da sua mãe pelo que você viveu com eles, a primeira coisa que você precisa fazer é sim se permitir sentir essa raiva. Não estou dizendo aqui que você vai lá ligar para sua mãe e ficar xingando ela com toda a raiva que você tem por aquilo que ela fez com você lá quando você tinha 3 anos de idade. Isso não vai te levar a lugares nenhum. O que você precisa é se dar a permissão de sentir o que você sente. E também se perdoar por sentir isso. Porque muita gente precisa se perdoar por sentir raiva desse pai e dessa mãe com quem se viveu muita dor. Muita gente se culpa por sentir raiva ou sentir algum outro sentimento, entre aspas, ruim, das pessoas que lhe deram a vida. E às vezes eu vejo alguns consteladores até reforçando essa raiva, de que você tem que sentir gratidão por essas pessoas. E aí eu vejo muita gente entrar neste conflito. Meu Deus, como é que eu posso sentir ódio e amor dessa mesma pessoa? E o Freud fala muito disso, né? Desse sentimento de ambivalência que a gente naturalmente vive ao longo da vida com esse pai e com essa mãe. O grande problema acontece quando a gente não sabe articular essa ambivalência. Que a mesma pessoa que eu amo, eu odeio por alguns outros aspectos. Então perceba só, não é reprimindo um desses lados que a gente vai conseguir trazer este pai e esta mãe por completo para dentro de mim, para que eu consiga seguir e crescer com a força de vida que vem deles, que é o que a gente fala tanto nas constelações. Primeiro eu preciso saber articular dentro de mim essa ambivalência desses sentimentos. Poxa vida, ora eu amo minha mãe, ora eu detesto. Ora eu amo meu pai, ora eu odeio. Porque quando a gente vai olhar para a existência dessa ambivalência dentro da gente, é que a gente vai conseguir liberar esta emoção que está presa dentro da gente, que está de fato impedindo com que a gente acolha esse pai e essa mãe e tome deles a força que a gente precisa para seguir. Às vezes o que está faltando para a gente tomar a força desse pai e dessa mãe é justamente se permitir sentir essa raiva que se tem deles. Para depois de sentir essa raiva, de colocar esse sentimento para fora, de fechar este ciclo dessa dor, é que a gente, enfim, pode olhar para eles com os olhos mais abertos para acolher. É muito difícil, eu diria talvez impossível, a gente acolher uma pessoa, até mesmo os nossos pais, de quem a gente tem um profundo ressentimento reprimido. A gente primeiro precisa olhar para aquilo que nós sentimos, liberar essa emoção presa, e que muitas vezes foi presa porque disseram para a gente que a gente não tinha o direito de senti-la, porque o nosso pai e nossa mãe são importantes, e são mesmo importantes. Mas enquanto a gente não colocar para fora isso que a gente sente, poxa vida, você vai ficar aí tentando engolir a seco esse pai e essa mãe e não vai resolver. Porque no momento em que você engolir esse pai e essa mãe a seco, essa sua tentativa de tomada de força, de aceitação, ela vai bater nesse ressentimento que você tem lá dentro e vai voltar e você vai acabar vomitando em algum momento. Olhe primeiro para aquilo que você sente, para a ferida que você sente. Sinta realmente esta dor. E isso é uma das coisas que eu faço muito em terapia com os meus clientes, com os bonequinhos de constelação, às vezes durante uma constelação, que antes de uma frase de cura bem bonitinha lá, de amor e aceitação, a gente precisa trazer uma frase de cura onde a gente assume o que a gente sente, onde a gente assume a raiva, onde a gente assume que quis ser maior do que eles, onde a gente assume até que não queria eles na vida da gente, para depois a gente olhar para o amor, que é o grande, entre aspas, objetivo de uma constelação sistêmica, por exemplo. De ir nessa reconexão com este amor que foi perdido ao longo da vida pelas relações que a gente vive com essas pessoas. Tá? O buraco é mais embaixo, não é tão prático assim, a gente vai precisar dar vazão ao que sente para futuramente sentir algo melhor. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido.
e até um próximo vídeo. Já foi.